Que resposta você dá quando alguém te pergunta para que serve a filosofia? Muitas respostas podem ser dadas, mas hoje eu quero refletir sobre isso, para que você dê uma resposta que, se não vai fazer a pessoa mudar de ideia quanto à utilidade da filosofia, vai fazer ela certamente ter uma reflexão para a vida, no sentido de o que ela está fazendo da própria vida. Então, fica comigo que eu quero estabelecer uma reflexão com você que envolve algumas referências filosóficas. Eu quero que você preste atenção sobre isso e talvez clarifique até para você por que você gosta de filosofia. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Ó, eu quero estabelecer uma reflexão aqui sobre o que significa dizer que algo é útil, o que significa dizer que algo é bom ou aprazível. E eu quero conectar a ideia de que aquilo que nós buscamos pode buscar utilidade, pode buscar aprazibilidade, pode buscar bondade. Isso se conecta diretamente com a concepção que nós temos de nós mesmos, quem nós somos. Deixa eu primeiro fazer uma distinção entre aquilo que é útil, bom e aprazível. Talvez você nunca tenha parado para pensar no porquê há diferentes nomes para qualificar as coisas. Mas de onde é que vem essa distinção? Quando nós vamos julgar algo, a gente pode julgar esse algo pelo que ele tem nele mesmo ou pelo que ele pode proporcionar além dele. Quando algo serve em si ou como algo serve como meio, percebe? Por exemplo, esse vídeo aqui, possivelmente você está assistindo porque você considera ele um meio para você ser mais inteligente, para você saber filosofia, para você se sentir mais culto. Nota, se você está utilizando esse vídeo aqui, ou esse áudio, né, escutando ou assistindo, para alcançar alguma coisa que não é esse vídeo aqui, inteligência, né, ser culto e tal, esse vídeo aqui é útil. Utilidade é um atributo que nós designamos a algo que serve de meio. Outra coisa seria se você utilizasse esse vídeo aqui e tivesse prazer somente ouvindo ou assistindo a ele. Quando alguma coisa é nela mesma alguma coisa que te cause bem-estar, você pode dizer que ela é aprazível ou que ela é boa. É possível que a aprazibilidade e a bondade estejam presentes numa coisa só. Uma coisa pode ser aprazível, ou seja, causar prazer, e ser boa, mas não necessariamente. O que a bondade e a aprazibilidade têm de comum é que elas são características de coisas em si mesmas, de coisas que não necessariamente servem de meio para outras coisas. O que é bondade? É uma discussão um pouco mais complexa, é uma das discussões pilares da filosofia, né? Então vou deixá-la de lado aqui. Eu quero identificar esse elemento comum. Aprazibilidade e bondade são características de coisas que são em si mesmas e não meio para outras coisas. Fazendo essa distinção básica, quando alguém pergunta para que serve a filosofia, alguém está dizendo, em outras palavras, o seguinte: qual que é o bem ou o prazer a que a filosofia vai me levar? A filosofia, portanto, é vista como uma ponte para algo que não é a filosofia. A pessoa encara, portanto, a filosofia como um meio. Tem problema em encarar a filosofia como um meio? Não, não tem. A filosofia, de fato, pode ser um meio para descobrir outras coisas. A grande questão não é essa. E eu, diferente de muitos colegas professores, eu, de fato, não vejo um problema em perguntar qual que é a finalidade da filosofia, assim como eu não vejo um problema como que é perguntar sobre a finalidade da língua portuguesa, da matemática, da química, da física, da sociologia. Todas elas têm utilidade. E, portanto, a pergunta para que serve cabe. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito de você pode enxergar a sua vida e quem você é pela ótica da utilidade apenas. E isso destrói quem você é a longo prazo. A reflexão toda está mais nessa parte do que na anterior. E aqui eu quero inserir duas maneiras, dentre as possíveis, de
investigar quem você é. Eu quero sugerir uma maneira do sujeito kantiano e eu quero indicar como contraposta a ela a do sujeito romântico. Essas duas categorias estão explicadas lá no curso do Iluminismo aos Marxismos, que é um curso do Núcleo de Formação Filosófica. Nesse curso eu pego Iluminismo, Romantismo, Idealismo Alemão, Hegel, Kant, até Marx e os marxismos. Né? Se você não conhece o Núcleo de Formação Filosófica, que é a minha formação completa em filosofia, o link está aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Mas o que é o sujeito kantiano? O sujeito kantiano não é aquele que caracteriza alguém singularmente. As características do sujeito kantiano são universais. Elas estão presentes em você, em mim e em qualquer outro ser humano, desde que ele tenha racionalidade. Existe uma maneira de você pensar assim, quem você é. Eu sou aquilo que é essencial a mim. A essência, né? Só que você se esquece de que quando você se pensa em termos de essência, você se pensa em termos de generalidade. Você se pensa em termos de atributos que estão presentes em você e em todo mundo que partilha das mesmas características. Essência não é uma palavra propriamente kantiana, mas para os propósitos didáticos aqui do meu vídeo, eu vou utilizar essa palavra. Essência é mais uma palavra aristotélica. Mas você pode perguntar quem é você, identificando essas características que todo mundo partilha com você. Por exemplo, que você é um ser racional, por exemplo, que você é um ser inteligente, por exemplo, que você pode até apelar, se você quiser, para coisas que são não do âmbito da racionalidade, mas do âmbito da emoção. Que você é emotivo, que você é corajoso, que você é persistente. Perfeito. Só que você não está se individualizando. Você está se colocando no mesmo conjunto de todas as pessoas corajosas, persistentes, racionais, lógicas, emotivas, percebe? Quando você se caracteriza em termos gerais, você não se individualiza. Você se generaliza, ao contrário do que você pensa. Estou querendo aqui chegar com essa reflexão ao seguinte ponto. Uma maneira muito comum de quem pensa em termos gerais, para se auto-identificar, para responder a pergunta quem sou eu, é dizer assim, olha, eu sou aquilo que eu consigo fazer. Eu sou marido, eu sou pai, eu sou professor de filosofia, eu sou seja lá o que for, dê os meus atributos aqui, né? Eu valho, eu sou, enquanto eu desempenho essas funções. Se eu sou um bom marido, se eu sou um bom pai, se eu sou um bom professor de filosofia. Isso é para que eu sirvo. Isso é a minha finalidade. Há um problema de pensar a sua própria identidade nesses termos? A princípio parece que não, porque ela é necessária. Viver em coletividade, e essa é uma condição humana, não existe ser humano senão em coletividade, até porque ele nem nasceria, porque ele precisa de dois outros seres humanos para nascer. Viver em coletividade é, de certo modo, cumprir funções. Essas três que eu indiquei talvez sejam as mais presentes na vida de alguém, né? A depender da idade que você tem as três, a depender da idade que você tem duas e tal, mas as três, assim, em termos de espécie humana, é comum que um ser humano passe. É comum que um ser humano se enlace com outro, seja num casamento ou num relacionamento mais livre. É comum que tenha filhos, algumas pessoas não têm, mas, bom, é comum que tenha. E é comum que trabalhe ou exerça algum ofício. Portanto, se defina a partir daquilo que faz, a partir da pessoa com quem se relaciona de modo mais ou menos duradouro, e se defina a partir do filho que gera. O problema é que essas coisas todas são definidas em termos de, presta atenção, utilidade. Foi por isso que a primeira parte do vídeo foi tão importante. Quando você se define a partir dessas funções que você estabelece, você se define em termos de utilidade. Qual que é o grande perigo disso? O grande perigo disso é que você se define não como alguém que é em si mesmo, mas você se define como um meio para outra coisa. Qual o problema de se definir como um meio para outra coisa? É que o valor não está em você, está fora de você. Percebe? O valor está naquilo que você pode proporcionar. Tá no filho que você educa, tá no relacionamento que você cultiva, tá no emprego que você exerce, né? No trabalho que você exerce.
No momento em que você não tiver mais esse trabalho, no momento em que esse relacionamento acabar, no momento em que seu filho for sair de casa, a pergunta é: quem é você então? Já que as funções que definiam quem você é não mais existem. Você não é mais nada se você só se definia por meio dessas funções. Portanto, se definir por meio de funções, ou por termos muito gerais, como a reflexão que eu fazia anteriormente, né, do sujeito kantiano ou da essência aristotélica, de um lado, nunca diz quem você é singularmente, porque isso te coloca no meio de uma generalidade. De outro, te define por meio das funções, e aí pode até haver um nível de singularidade, mas essas funções te fazem ser um meio, e não algo que vale por si mesmo, algo aprazível, algo bom. Esse é o grande problema de você pensar a sua própria vida, a sua própria existência, nesses termos, gerais ou funcionais. Qual que é a alternativa, então? E aqui a contraposição que eu queria colocar é a do sujeito romântico. Os românticos nascem como consequência dessa reflexão de pensamento sobre generalidades. Os românticos nascem no mesmo período, século XIX, ali na Alemanha principalmente, no mesmo período mais ou menos em que nasce também a reação ao Kant. A reação ao Kant vem lá com a tríade dos filósofos idealistas, né? O Fichte, o Schelling e o Hegel. O Kant estabelece as suas reflexões, ele deixa vários buracos teóricos abertos e os idealistas tentam tapar esses buracos. E o segundo grande idealista, o terceiro é o Hegel, o Schelling, no final da sua vida, começa a refletir sobre o que será a semente do existencialismo do século XX. O Schelling começa a pensar a realidade no início da carreira como se fosse uma grande totalidade, tudo interconectado, o que vale é fazer a grande história de tudo. Só que no final da carreira, ele fala: fazer a grande história de tudo, as grandes conexões que existem na realidade, ignora o que há de singular em nós. No final da carreira, o Schelling faz uma transição, portanto, para pensar a existência individual e não as grandes totalidades, a sociedade, a história, a realidade como um todo. O Schelling que é um grande romântico também, tem um aluno, uma das suas aulas, que é um teólogo barra filósofo muito importante no século XX, chamado Kierkegaard. O Kierkegaard tem aulas com o Schelling. E o Kierkegaard é um teólogo que vai refletir religião com base existencial. Embora o nome existencialismo não tenha sido inventado por ele, quando esse nome é inventado lá no século XX, os existencialistas do século XX dizem: olha, o Kierkegaard já estava fazendo isso lá, hein? Ele é nosso avô, digamos assim. E o Kierkegaard propõe investigar não as grandes totalidades, como seu professor dizia, mas a singularidade de quem nós somos. E a singularidade de quem nós somos é sempre algo que não pode ser abarcado por um conceito geral. Você é um ser humano, mas isso não é quem você é singularmente, porque eu também sou um ser humano. Portanto, isso não te individualiza. Você é um pai, mas eu também sou um pai. Então, isso não te individualiza. Você trabalha com tal coisa. A não ser que você tenha inventado o seu emprego e só você no mundo trabalhe com isso também não te individualiza. Você é casado, você é casada, isso também não te individualiza. O que te individualiza não é nenhum atributo geral e também não é nenhuma função. O que te individualiza é as ações que você escolhe a cada instante. As ações que você escolhe a cada instante. Essas ações que você escolhe a cada instante, elas têm uma característica muito angustiante para quem gosta de responder a pergunta quem eu sou, que é: elas valem enquanto elas estão sendo feitas, mas depois que elas são feitas, elas são esquecidas. Ou seja, elas são transitórias, passageiras, contingentes. Só que isso é o que te individualiza. As ações que você faz e as escolhas que você toma. Portanto, o que é você enquanto indivíduo não é nada estanque, não é nada essencial, não é nada geral, não é nada funcional. É aquilo que você faz e aquilo que você decide a cada momento. O que, dado esse panorama, então, para que serve a filosofia? A filosofia pode servir para muita coisa.
Ela pode servir para que você adquira habilidades lógicas, porque lógica é uma subdisciplina da filosofia. Ela pode servir para que você saiba ler melhor, porque adquirir o hábito da leitura e técnicas de leitura faz parte de quem estuda filosofia. Ela pode servir para que você tenha mais ordem naquilo que você pensa, porque uma das habilidades de fazer filosofia é classificar a realidade. Ela pode fazer com que você se comunique melhor, provavelmente mais por escrito que por fala, porque quem fala geralmente são professores e não é todo mundo que gosta de filosofia que gosta de dar aula, mas pelo menos escrever ela facilita bastante. Então olha, tanta coisa fora da filosofia que a filosofia proporciona. Mas não era isso que eu queria falar. O que eu queria falar é, para que serve a filosofia quando você tem essa concepção não de um sujeito geral ou um sujeito funcional, mas você tem essa concepção mais romântica e existencialista de quem você é, singularmente. E que eu quero utilizar uma alegoria. A filosofia, ela pode ser comparada com aquilo que faz com que algo se sustente. Por exemplo, comida. Né? Se você pensar numa metáfora de árvore, por exemplo, adubo, por exemplo, água. Você precisa se nutrir, tanto em termos físicos, por isso que a comida aqui é uma boa metáfora, quanto em termos não físicos, e aí você pode utilizar a palavra que você quiser, mental, intelectual, espiritual, para se sustentar. Se você só se sustenta em um dos pilares, no físico, o risco que você corre é cair naquela armadilha da definição funcional ou generalista de quem você é. Quando você não se alimenta espiritualmente, não amplia seu repertório para pensar coisas complexas, o risco que você corre é se tornar massa, é se tornar perdido quando as coisas saem do lugar. Enquanto você estiver casado, enquanto você tiver um filho, enquanto você estiver no emprego, talvez você não sinta a necessidade de refletir sobre coisas mais profundas. Porque as coisas estão meio que estáveis na sua vida e as grandes questões não vêm. Mas no momento em que você perde o emprego, você, por algum motivo, tem um relacionamento abalado, ou por algum motivo se afasta do seu filho, e portanto você se vê num contexto em que nada é seguro, em que parece que o chão se abre diante de você, aí você sente a necessidade de uma reflexão mais profunda daquela metáfora que eu dizia antes, da nutrição, né, do chão, do adubo, da água. É como se você, caso não tenha cultivado pensamentos filosóficos, fosse uma árvore com raízes muito finas e que vão muito na superfície. E qualquer enchente ou vento que bata, você tomba. A filosofia serve para que você se nutra intelectualmente, mentalmente, espiritualmente. O que você vai fazer com ela depois não é responsabilidade da filosofia, percebe? Se isso vai te tornar uma pessoa mais inteligente, mais culta, que vai escrever melhor, que vai ter ordenação nos pensamentos, tudo isso a filosofia pode dar a você. Mas eu diria que isso não é para que ela serve primordialmente. Ela serve para nutrir quem você é. Se você não é uma pessoa nutrida nesse sentido, você é uma árvore com raízes superficiais. Então, essa resposta que eu daria para alguém que me desse um pouco mais de ouvidos, para que serve a filosofia? Eu não tenho, resumindo aqui, eu não tenho nenhuma dificuldade de aceitar que a filosofia serve para alguma coisa. Quando as pessoas entram lá, por exemplo, no núcleo de formação filosófica, a primeira parte que elas entram é o princípio. Né? É uma aba chamada O Princípio, e eu peço para elas se apresentarem. E eu sempre digo, a filosofia já nasceu, o nome dela remete a isso, né? Como algo que leva a outra coisa. O nome filosofia, você vai lembrar, significa amor à sabedoria. Portanto, o filósofo é aquele que busca algo que não é a própria filosofia, que é a sabedoria. Então, a filosofia já nasce como uma proposta de utilidade. Eu peço para as pessoas colocarem lá qual que é o quadro que você quer fixar na parede. O martelo e o prego, eu vou te dar. São os conhecimentos em filosofia. Por isso que lá no núcleo tem tudo que é preciso aprender para saber filosofia, não só história da filosofia. Tem literatura, argumentação, técnicas de estudos. Então, eu peço lá para as pessoas falarem qual que é o seu prego e o seu... Quer dizer, perdão, qual que é o seu quadro? O prego e o martelo eu vou te dar.
Então não tem nenhum problema. A filosofia serve para muita coisa. Mas eu diria que ela serve primordialmente para nutrição. Nutrição intelectual, nutrição mental, nutrição espiritual. Enquanto a pessoa não se convencer de que ela precisa se nutrir, e muitas vezes ela precisa passar por uma crise para entender isso, ela não vai entender a utilidade da filosofia. Espero que com essa reflexão você tenha pensado não só em como dar resposta a essas perguntas que podem te fazer, como a pensar a sua relação com esse conhecimento aqui. E caso você queira minha ajuda para aprender filosofia, o Núcleo de Formação Filosófica está de portas abertas. O link está na descrição e no primeiro comentário do vídeo aqui, caso você queira. Tá bom? Agora eu vou deixar aqui um vídeo recomendado. Se você gostou desse aqui, você vai gostar desse aqui também. Dá uma olhada. Não se esquece, você é o que pensa. Fique com Sócrates.